Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre abandonar as bagagens. É isso mesmo, que você tire as bagagens que você carregue. E esse é o tema da minha mensagem para você. Fique ligadinho e assista todo o vídeo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 ao verso 13, diz assim: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Olha que interessante. Paulo então começa a falar e ele continua falando aqui sobre as divisões. É isso mesmo. Paulo continua tratando o mesmo assunto aqui, o verso 11 até o verso 13. Esse é a temática do assunto, divisão. Paulo aborda esse assunto porque ele entendia que era necessário que eles ouvissem e entendessem algumas coisas que eles ainda não tinham entendido. Apesar deles terem vindo de uma vida sem Jesus e agora seguirem a Jesus, Paulo percebe que a cultura grega estava enraizada entre eles. Como assim, pastor? É o seguinte, os gregos, eles tinham como hábito valorizarem muito os intelectuais, tanto é que nas rodas de praça pública eles discutiam, Eles tinham como hábito entre os gregos eles apresentarem a sua retórica. A retórica era muito valorizada entre os gregos. Com isso, eles acabavam supervalorizando pessoas essas que tinham limitações, mas por terem retórica e tenham tanto conhecimento, eles acabavam levando aquelas pessoas como deuses entre eles. Tanto é que em Atos fala sobre o momento que Paulo prega para os atenienses e ele ali se vê deparado com vários deuses ali em Atenas. Era muito da cultura deles, o valor às pessoas e a autovalorização. E você percebe que o apóstolo Paulo aqui cita 4 pessoas: ele, Apolo, Pedro e Cristo. A igreja de Corinto então estava subdividida em 4 grupos aqui, 4 facções. E às vezes você pode dizer assim, não, mas o de Cristo não, pastor? Não, ao que tudo indica, alguns que se diziam de Cristo, não era porque eles eram de Cristo, Jesus Cristo, mas porque eles se achavam mais espirituais, melhores e porque eles se diziam, bom, ninguém é comparado a Cristo, por isso eu sou de Cristo. Bom, o grupo, a igreja, os irmãos, as pessoas estavam subdivididas. E por que isso? Porque mesmo depois que eles encontraram com Cristo, eles continuavam carregando as bagagens da velha vida, sem Deus. E essas bagagens, ao invés deles deixarem para trás, eles continuaram com elas. A cultura grega estava tão enraizada dentro deles que eles continuavam ainda assim vivendo essa cultura. E qual era a cultura? A cultura de valorizar homens, de se dividirem a partir dos seus interesses e a partir daqueles que eles valorizavam que tinham conhecimento. No caso aqui, eles só transferiram. De antes eram algumas pessoas e agora era Paulo, Apolo, Pedro e o grupo de Cristo. Mas Paulo está aqui dizendo que eles não deviam se dividir. E ele recebe essa informação dos irmãos da casa de Cloe, que havia divisão entre eles e que eles estavam dividindo dessa forma. Paulo diz, gente, Cristo é que foi crucificado, não fui eu, não foi Apolo. Para com isso, em outras palavras, parem-se de se dividir. Vocês estão aceitando uma cultura mundana dentro de vocês.
E é por isso que o tema da minha mensagem é abandone a bagagem, porque muitas vezes eu e você fazemos isso também. Ao invés de abandonarmos hábitos antigos, hábitos de uma vida sem Deus, nós transferimos essa bagagem para dentro da igreja, para uma nova vida com Cristo. Ao invés de deixarmos de idolatrarmos ídolos, pessoas, nós falamos, bom, agora eu tenho Deus, mas a gente continua valorizando, supervalorizando pastores, líderes e idolatrando. Nós só mudamos o nome. Muitas vezes, ao invés de nós abandonarmos aquela vida de ficar falando mal dos outros, agora a gente se depara com discussões em qual ministério é melhor, qual igreja é melhor, qual pastor prega melhor. Está vendo como que às vezes a gente só muda de lugar, mas o hábito ainda é o mesmo? E é justamente isso que hoje esse texto quer nos ensinar. Abandone esses velhos hábitos, abandone essa cultura mundana, essa cultura sem Deus e viva agora o novo de Deus. O reino de Deus, como diz o autor, é um reino de ponta cabeça. Os valores são outros. Jesus mesmo nos disse que aquele que quer ser grande entre nós, seja o que sirva, seja o menor. Jesus nos disse que entre os governadores, as autoridades, se você quer ser maior, tenha mais poder. Mas entre os que são dele, quem quer ser maior, seja o menor entre todos. Ele nos disse que se nós queremos alcançarmos o reino de Deus, nós precisamos ser como crianças, puros. Isso parece contrário a uma cultura que diz, não, você tem que ter maldade, tem que saber um tanto de coisa, porque senão todo mundo vai passar por cima de você. Essa é a cultura do reino de Deus. E é justamente sobre isso que eu estou aqui falando à luz desse texto. Paulo está confrontando, à luz da divisão, à luz dos partidos que eles se dividiram, uma cultura que não tinha nada a ver com a cultura de Deus e que eles absorveram. Que hoje, ao ouvir essa mensagem, você possa sondar o seu coração. E talvez você, ao longo dessa mensagem, um pouco talvez tão densa, mas importantíssima o contexto, para que você, ao ouvir essa mensagem, pense, será que tem coisas que eu preciso de abandonar? Bagagens que eu ainda não tirei e que eu preciso de tirar, para que eu possa viver uma cultura que é a cultura do reino de Deus. Jesus nos ensina e nos inspira através do seu próprio exemplo de como nós devemos ser. E Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco. Por isso, não podemos mais viver com uma vida que vive sem Deus. Que todos os dias, eu e você, possamos nos esforçar em abandonar a velha vida e viver a novidade de vida que Deus tem para mim e para você. Aprenda com a Bíblia e ela fala por si só, e é isso que Deus quer falar ao seu coração e ao meu coração também, e que Deus possa ministrar e continuar ministrando com você sobre isso para você. Finalzinho de uma gagueja.